Saúdo a todos que se fazem presentes na sessão ordinária de hoje, dia 16 de março de 2015, e peço ao secretário da mesa diretora, vereador Otair Lutz, para que proceda a chamada dos vereadores para fins de verificação de quórum. Carlos Alberto Schaeffer. Presente. Itamara Magatini. Presente. Eliseu Evelyn. Presente. Lúcio Malman. Presente. Mário Darcy Ribeiro de Freitas. Nilo João Guilard. Nilson Elias Verde. Presente. Otair Wilson Lutz, presente. Círio Asman. Presente. Só falta o nosso vereador Nilo Guilard. Justifico a ausência do vereador Nilo Guilard, que apresentou atestado médico. Constatada a presença regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Iporã do Oeste, iniciamos os nossos trabalhos da 7ª sessão ordinária, da 3ª sessão legislativa, da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Iporã do Oeste. Cumprimento de forma especial os colegas vereadores, vereadora Itamara, os funcionários da casa, imprensa escrita e falada, ao público que nos acompanham presentes hoje à noite aqui. Então vamos para a pauta do dia 16 de março de 2015. No pequeno expediente, teremos a discussão e a votação da ata número 109/2015 da 6ª sessão ordinária, da 3ª sessão legislativa, da 7ª legislatura, realizados no dia 9 de março de 2015. Leitura das correspondências. Nas matérias do dia, leitura do projeto de lei complementar 001/2015, que altera a lei complementar número 39, de 25 de março de 2003, e alterações posteriores e da outras providências. Ofício GP número 027, de 2015, que solicita apreciação e aprovação em regime de urgência o projeto de lei complementar 001/2015. Requerimento de informações 003/2015, de proposição do vereador Lúcio Malman. Moção de apelo 003/2015, de proposição do vereador Lúcio Malman. Indicação 009/2015, de proposição do vereador Lúcio Malman. Indicação 010/2015, de proposição do vereador Otair Lutz. No grande expediente, temos inscritos os vereadores Círio Asman e Lúcio Malman. Na ordem do dia, única discussão e votação do projeto de lei 003/2015, que concede revisão geral anual aos servidores públicos municipais e agentes políticos, nos termos do inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. Única discussão e votação do projeto de lei 004/2015, que altera a lei número 683, de 7 de dezembro de 1998, e alterações posteriores e da outras providências. Na explicação pessoal, apenas eu estou inscrito. Solicito aos nobres pares a dispensa da leitura da ata número 109/2015, da 6ª sessão ordinária do exercício 2015, uma vez que todos possuem cópia da mesma. Coloco em discussão a ata número 109/2015. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Peço ao secretário que proceda à leitura das correspondências. Florianópolis, 10 de março de 2015. Ofício circular número 02/2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Iporã do Oeste. Senhor presidente, com meus cordiais cumprimentos e atendo o que determina o Estatuto Social da nossa identidade, estou remetendo a Vossa Excelência a prestação de contas do exercício 2014, contendo o balancete que verifica e das demonstrações do resultado do exercício, onde demonstra todas as receitas arrecadadas e todas as despesas realizadas naquele ano, o balanço patrimonial, bem como a declaração de regularidade e da aplicação de recursos recebidos e o comprovante de inscrição de situação cadastral da Receita Federal. Solicito a gentileza da Vossa Excelência em dar conhecimento do presente os demais colegas vereadores dessa casa, sendo que apresento para o momento, aproveito a oportunidade para requerer meus protestos de consideração e respeito. Ilmar Dal Costa, superintendente da UESC.
E aqui nós temos o balanço, senhores vereadores, para todos eles quem quiser verificar. Ministério da Educação. APP da Escola de Educação Básica Padre São Adelino Salles, dia 11/2/2015, R$ 6.420. Todos eles são do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. APP Escola Ensino Fundamental São Lourenço, 11/2/2015, R$ 3.530. Convênio número 1, APP da Escola Municipal de Educação Criança Feliz, dia 9/2/2015, R$ 2.510. Associação dos Pais e Amigos, APP de Iporã do Oeste, dia 9/2/, R$ 540. APP Centro Integração de Ensino Fundamental, dia 9/2/, R$ 4.370. Prefeitura Municipal de Iporã do Oeste, 9/2/2015, R$ 1.650, mais dia 19/2/2015, R$ 46.350,73. Senhor Presidente, senhores vereadores, em resposta ao pedido de informação número 01/2015, encaminhamos ao Poder Executivo, por essa Casa Legislativa, deitada a relação nominal dos funcionários da municipalidade, bem como das informações relativas ao decreto e portarias municipais do período proveniente entre 1º de janeiro de 2013 a 28 de fevereiro de 2015. Compõe de informações que já está promovente a cópias de documentos e informações respectivas, os quais serão fornecidos no prazo de 45 dias. Tendo em vista que, além do número de funcionários, pela complexidade e o grande número de documentos e informações, teremos que disponibilizar mais de um funcionário para a obtenção dos mesmos, como demanda a denominação exclusiva. Muito embora todos os documentos foram devidamente publicados, sendo que a cópia dos decretos e mensalidades remetidas para essa Casa Legislativa. Ressalta-se, pois, os documentos e informações solicitadas serão fornecidos no prazo de 45 dias e aproveitando em de externos protestos e estima consideração. Atenciosamente, Hilton Pedro Fogo, Prefeito Municipal. Era isso. Então vamos para as matérias do dia. Solicito ao vereador Mário para que proceda à leitura do projeto de lei complementar 001/2015. Projeto de lei complementar de número 00/2015. Altera a lei complementar de número 39 de 25 de março de 2003 e alterações posteriores da outras providências. Prefeito Municipal de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal de Vereadores votou e aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 3º acrescido no artigo 3º-A na Lei Complementar de número 39 de 25 de março de 2003, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. Os ocupantes de cargos desta lei, exceto ao cargo de agente comunitário de saúde, perceberão os vencimentos acrescidos das gratificação especial transitória, que serão reajustadas nas mesmas datas de índice dos servidores públicos efetivos, sujeitando-se à jornada de trabalho de forma do anexo 2 desta lei complementar. Artigo 3º. A. O piso salarial profissional da carreira de agentes comunitários de saúde para a jornada de 40 horas semanais é fixado em R$ 1.014 mensais. Parágrafo 1º. A utilização deste valor será realizado conforme a definição do Ministério da Saúde sobre o piso nacional da categoria. Inciso 2. Fica excluído o nível 30 do anexo 1 e do anexo 2 da Lei Complementar de número 39 de 25 de março de 2003. Parágrafo 3º. Ficam incluídos o pagamento do abono salarial que se trata da Lei 1.679, de 11 de dezembro de 2014, os profissionais da carreira de agente comunitário de saúde. Parágrafo 4º. Além do piso salarial definido no caput deste artigo, os profissionais da carreira de agente comunitário de saúde
também farão jus ao auxílio alimentação na forma da Lei 0787, de 21 de maio de 2001. Artigo 4º. O piso salarial estabelecido no artigo 3º-A desta lei passa a vigorar com efeitos retroativos de 1º de janeiro de 2015. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação e, por ano este, 3 de março de 2015, Hilton Pedro Fort, prefeito municipal. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos para apreciação dos integrantes desta Casa Legislativa o projeto de lei que altera a Lei Complementar de número 39, de 25 de março de 2003 e alterações posteriores e da outras providências, para que seja analisado e votado pelo Legislativo Municipal em regime de urgência. O presente projeto de lei tem como objetivo conceder piso salarial profissional nacional para os profissionais da categoria de agentes comunitários de saúde. Devido à utilização estar com o índice acima da previsão orçamentária municipal, a administração discutiu com os profissionais e com o Sindicato dos Servidores Públicos os ajustes necessários para que a municipalidade pudesse promover a utilização do nível da carreira. Após discutido os possíveis ajustes em reuniões realizadas com agentes comunitários de saúde, representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, SINDI, e a secretários da Saúde e Administração, prefeito optou pela aplicação do piso nacional na carreira, mas com a incorporação do abono salarial. A atualização dos vencimentos será retroativa do mês de janeiro de 2015 e será realizado conforme a definição do Ministério da Saúde sobre o piso nacional da categoria. Solicito, assim, apreciação e votação do referido projeto de lei em regime de urgência. E por ano este, Santa Catarina, 13 de março de 2015, Hilton Pedro Fort, prefeito municipal. Solicito ao vice-presidente, vereador Carlos, para que proceda a leitura do ofício GP número 027/2015. Ofício GP número 027/2015. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente, encaminhamos para apreciação e aprovação dessa Casa Legislativa em regime de urgência o projeto de lei que altera a Lei Complementar número 039 de 25 de março de 2013 e alterações posteriores e da outras providências. O presente projeto de lei tem como objetivo conceder o piso salarial profissional nacional para os profissionais de carreira de agentes comunitários de saúde. Devido à atualização estar com o índice acima da previsão orçamentária municipal, a administração discutiu com os profissionais e com o Sindicato dos Servidores Públicos os ajustes necessários para que a municipalidade pudesse promover a atualização no nível da carreira. Após discutir os possíveis ajustes em reuniões realizadas com os agentes comunitários da saúde, representantes do Sindicato de Servidores Públicos Municipais, o SINDI, e secretários da Saúde e Administração, o prefeito municipal optou-se pela aplicação do piso nacional na carreira, para com incorporação do abono salarial, e definiu-se que a atualização dos vencimentos será retroativa ao mês de janeiro de 2015. Para ser possível realizar todos os trâmites necessários para atualizar e efetuar o pagamento do piso aos profissionais ainda no mês de março, se faz necessária a urgência na aprovação do presente projeto de lei. Hilton Pedro Fort, prefeito municipal. Era isso. Coloco em votação nominal o requerimento de urgência. E assim, há um pedido também da possibilidade de discussão em concordância de que se esse regime fosse ou de urgência, que então ele vai para uma única discussão na semana seguinte, ou como trata-se de um anseio desde o ano passado desta classe, se há entendimento, então eu peço aos vereadores que se fosse regime de urgência ou regime de urgência urgentíssima. O regime de urgência urgentíssima, ele entra na pauta de votação de hoje, na ordem do dia, senão fica para a semana que vem. Então eu consulto nominalmente a opinião de cada vereador, começando pelo vereador Carlos Alberto Schaeffer. Pode ser. Primeira. Vereador Eliseu Eberle. Favorável. Vereador Itamara Bagatini. Favorável. Vereador Lúcio Malman. Favorável à votação hoje. Mário Darcy Ribeiro de Freitas.
Favorável à votação para hoje. Otair Wilson Lutz Favorável à votação hoje. e Círio Asno. Favorável para hoje. Então, aprovado por unanimidade o requerimento de urgência urgentíssima. Então, este projeto vai com dispensa de parecer e entrará na ordem do dia de hoje. Solicito agora ao vice-presidente Carlos para que proceda a leitura do requerimento de informações 003/2015. Excelentíssimo senhor Nilson Elias Verno, presidente da Câmara Municipal de Porã do Oeste. Requerimento de informação número 03/2015. Lúcio Malman, vereador integrante dessa Casa Legislativa com subedâneo na Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011, no inciso 9º do parágrafo 2º do artigo 43 da Lei Orgânica Municipal, bem como nos dispositivos do regimento interno dessa Casa, depois de cumpridas todas as formalidades legais e regimentais, apresenta e requer que digne Vossa Excelência fornecer as informações conforme segue. Primeiro, conforme aonde os munícipes podem fazer o pagamento de impostos, taxas ou contribuições municipais. Segundo, informe se os impostos, taxas ou contribuições municipais pagas por munícipes foram parar na conta de uma prefeitura de Pernambuco. Terceiro, informe o que fez os recursos de Iporã do Oeste parar na conta de uma prefeitura de Pernambuco. Quarto, informe qual o valor que foi parar na conta de uma prefeitura de Pernambuco e quantos pagamentos que geraram esse valor. Quinto, informe se os valores que foram parar na conta de uma prefeitura de Pernambuco já foram reavidos pela administração municipal. Sexto, informe quem descobriu o erro, quem cometeu o erro e quem fez com quem cometeu o erro. Na certeza de podermos contar com as informações acima descritas, na oportunidade manifestamos nossas estimas. Iporã do Oeste, 16 de março de 2015, Lúcio Malman, vereador, autor. Justificativa. Considerando que a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, a Lei de Transparência assegura o direito fundamental de acesso à informação. Considerando que a Constituição Federal, a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores garante ao vereador o acesso às informações de todos os atos praticados pela administração municipal. Considerando que as informações solicitadas nesse requerimento de informação são de suma importância para esclarecer aos munícipes o que de fato aconteceu com os impostos, taxas ou contribuições pagas por munícipes. Apresentamos requerimento de informações para fazer um estudo mais aprofundado acerca de temas apresentados a sanar nossas dúvidas e as dúvidas da sociedade. É isso. Coloco em discussão o requerimento. Senhor presidente. Vereador Lúcio, com a palavra. Saúdo o senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora, servidores desta casa, servidores públicos municipais, a imprensa escrita e falada e a todos que nos acompanham no plenário desta casa. Ao tomar conhecimento de que recursos públicos do povo de Iporã do Oeste foram parar numa conta de uma prefeitura municipal de Pernambuco, eu me assustei. E como fiscal, que todos nós vereadores somos, dos recursos públicos de Iporã do Oeste, me obriguei a apresentar aos meus colegas vereadores este requerimento de informações para que o governo municipal nos explique o que aconteceu. Quem errou, no que errou, o que foi feito com quem errou, quanto dinheiro nosso do povo de Iporã foi parar em Pernambuco, por que esse dinheiro foi parar em Pernambuco, se o problema foi resolvido, se o dinheiro foi reavido, e da onde que esse dinheiro foi parar em Pernambuco, se foi imposto, IPTU, se foi taxa de serviço, de prestação de serviço de caçambada de terra, ou outro serviço que foi prestado ao munícipe.
ou se foi algum outro tipo de recurso. Então, eu espero que o governo entenda de que esta dúvida não é mais só minha, mas também de toda a sociedade de Porã, uma vez que todas as semanas a gente escuta o governo dizendo que falta dinheiro. Falta dinheiro para pagar salário, falta dinheiro para manter máquina. Isso foi dito por vereadores do governo, que tem máquinas paradas por falta de pneu, que tem máquinas paradas porque não tem dinheiro para pagar o conserto. E se nós não temos dinheiro, eu quero saber quanto dinheiro nosso foi parar em Pernambuco. Se é um convênio, que tipo de convênio que é com a Prefeitura de Pernambuco, ou se realmente foi um lapso de alguém. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento. Vereador Otair, com a palavra. Poucas palavras. Primeiramente, cumprimentar nosso presidente, colegas vereadores. A informação que a gente tem, né, o Lúcio, eu acho que está certo, divulgar para o povo o que realmente aconteceu. Só que a gente sabe, as informações hoje são boas, muito importantes, só que são muito perigosas. Às vezes, bater um número errado, ela entra numa conta de um outro setor, onde é que já aconteceu várias coisas parecidas, e realmente aconteceu isso também. Foi um erro de digitação de um número, e infelizmente entrou numa outra conta, mas o dinheiro voltou já para Iporã do Oeste. Continua em discussão. Não havendo mais ninguém, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Presidente, meu voto é contrário. Então, aprovado por maioria de votos o requerimento. Peço para a vereadora Itamara para que proceda a leitura da moção de apelo número 003/2015. Moção número 003/2015. Excelentíssimo senhor Nilson Elias Vernon, presidente da Câmara Municipal Iporã do Oeste, Santa Catarina. Moção de apelo número 003/2015. O vereador abaixo assinado, cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o colendo plenário, apresenta a moção de apelo nos seguintes termos. Considerando o aumento da criminalidade praticada por adolescentes em nossa sociedade, considerando que a impunidade e a brandura das nossas penas para os menores de 18 anos estão instigando aos menores à prática do crime, considerando que não é justo uma pessoa ter direito de tirar a vida de outra e não ser punido por isso, com o argumento de que é menor de idade e não sabe o que está fazendo, considerando a legislação atual, sob a égide de proteger o menor, proporciona ao mesmo uma garantia de impunidade e garantia de não ser responsabilizado pelos crimes cometidos. Considerando que as políticas públicas do Estado não estão sendo eficazes em relação à criminalidade cometida por menores, sinalizando desse modo que os mesmos podem tudo. Considerando que os adolescentes de hoje, aos 15 anos, têm plena consciência de seus atos, ou pelo menos já têm o discernimento suficiente para a prática do crime. Considerando que a maioria penal aos 18 anos gera uma cultura de impunidade entre jovens, estimulando adolescentes ao comportamento leviano e inconsequente, já que não serão plenamente responsabilizados por seus atos e, para piorar, nem serão fichados pelos delitos cometidos antes dos 18 anos. Considerando que os delitos são cometidos por jovens de todas as classes sociais, o que afasta a justificativa da não redução da maioridade em virtude dos problemas sociais. Considerando os inúmeros casos em que criminosos maiores de 18 anos usam os adolescentes menores de 18 anos para associarem às suas quadrilhas e, consequentemente, cometer os mais diversos crimes amparados na inimputabilidade desses adolescentes. Considerando o desenvolvimento mental dos jovens de hoje, a capacidade cognitiva em comparação com nossos avós, a facilidade com que têm acesso aos meios de comunicação, é prudente e necessário a revisão do Código Penal brasileiro, bem como do Estatuto da Criança e do Adolescente, a fim da redução da maioridade penal para 15 anos. Requer-se a Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, atendendo a proposição do vereador que abaixo subscreve, apela à Presidente da República, Excelentíssima Senhora Dilma Vana Rousseff, aos senadores da República, Excelentíssimo Senhor Luiz Henrique da Silveira, Excelentíssimo Senhor Dário Elias Berger, Excelentíssimo Senhor Paulo Bauer, e aos deputados federais, Excelentíssima Senhora Carmen Zanotto, Excelentíssimo Senhor Celso Maldaner,
Excelentíssimo Senhor César Souza, Excelentíssimo Senhor Décio Lima, Excelentíssimo Senhor Edinho Bess, Excelentíssimo Senhor Esperidião Amin, Excelentíssima Senhora Giovânia de Sá, Excelentíssimo Senhor João Rodrigues, Excelentíssimo Senhor Jorge Boeira, Excelentíssimo Senhor Jorginho Melo, Excelentíssimo Senhor Marco Tebaldi, Excelentíssimo Senhor Mauro Mariani, Excelentíssimo Senhor Pedro Tsai, Excelentíssimo Senhor Rogério Peninha Mendonça, Excelentíssimo Senhor Ronaldo Benedetti, Excelentíssimo Senhor Valdir Colato, para que não meçam esforços no sentido de agilizar a apreciação e a aprovação dos projetos de lei que prevêem a redução da maioridade penal para 15 anos. Câmara Municipal de Vereadores de Porã do Oeste, 16 de março de 2015, Lúcio Malman, vereador, autor, PMDB. Esta matéria fica baixada para a Comissão Devida para parecer. Peço à vereadora Itamara para que proceda a leitura da indicação número 009/2015. Indicação número 009/2015. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para que tome todas as seguintes providências. 1. Faça capina nas ruas pavimentadas com pedras irregulares, calçamento, da cidade de Porã do Oeste. 2. Faça a limpeza das áreas públicas, áreas verdes, que são de propriedade do município de Porã do Oeste. 3. Instale um campo de futebol 7 na área verde do loteamento João Arthur Guil, criado pela Lei 1364/2010. Excelentíssimo Senhor Nilson Elias Verron, presidente da Câmara Municipal de Vereadores e Porã do Oeste, Santa Catarina. O vereador que a esta subscreve nos termos que dispõe o inciso 1º do artigo 239 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa e o inciso 2º do artigo 70 da Lei Orgânica do Município, indica ao chefe do Poder Executivo as seguintes providências. Para que a administração municipal tome todas as providências necessárias. 1. Faça capina nas ruas pavimentadas com pedras irregulares, calçamento, da cidade de Porã do Oeste. 2. Faça a limpeza das áreas públicas, áreas verdes, que são de propriedade do município de Porã do Oeste. 3. Instale um campo de futebol 7 na área verde do loteamento João Arthur Guil, criado pela Lei 1364/2010. Lúcio Malman, vereador, autor, PMDB. Justificativa. Considerando que é de responsabilidade da administração municipal manter limpas as áreas públicas, bem como fazer as melhorias necessárias nas áreas públicas, considerando que há áreas públicas, áreas verdes, que são um grande abrigo esconderijo para roedores e animais peçonhentos, considerando os riscos, tem um erro ali, os riscos que representam para a saúde humana, especialmente crianças e idosos, os roedores e animais peçonhentos, considerando que há muitas ruas da nossa cidade que estão tomadas pelo inso, considerando que o inso, além de criar um aspecto de abandono, coloca em risco os pedestres e o trânsito de veículos, considerando que as crianças e adolescentes do loteamento João Arthur Guil brincam na rua por falta de espaço público adequado e próximo para praticar esportes, considerando que brincar na rua representa grande risco para as crianças, os adolescentes e os motoristas, solicitamos ao Executivo Municipal para que tome todas as providências necessárias para manter limpas as ruas da cidade de Porã do Oeste, manter limpas as áreas verdes de propriedade do município de Porã do Oeste e para instalar um campo de futebol 7 na área verde do loteamento João Arthur Guil. Na certeza de estarmos apelando por causa justa e de podermos contar com a especial atenção do Executivo, aproveitamos o ensejo para expressar votos de elevada estima e consideração. Coloco em discussão a indicação. Senhor presidente. Vereador Lúcio, com a palavra. Saúdo mais uma vez o presidente, nobres colegas vereadores, vereadora. Faço essa indicação ao Executivo Municipal por entender que estas ruas, e eu anexei fotos à indicação, não sei se vocês conseguem enxergar de lá, estas ruas com o capim tomando conta, é feio para quem mora lá, é feio para os visitantes que vêm ao nosso município, passam pelas ruas da nossa cidade, e é obrigação do município manter essas ruas. É claro que nós poderíamos contar com um tempinho, de repente, das famílias que residem próximos para elas ajudar a manter limpo, mas todos nós sabemos que isso é difícil. A responsabilidade é da administração pública. Então veja bem, olha aqui, ó, 2, 3 metros, tem capim aqui, que eu não quis colocar o senhor de idade que me chamou naquela rua,
lá para tirar foto. De costas ia ficar feio, de frente eu não queria expor ele, mas é quase da altura desse homem, e não é um senhor de 1,50 m, ele tem mais que isso, tem quase a minha altura. Então eu peço ao Executivo para que dê atenção especial para as nossas ruas da cidade, para que ache uma forma de limpá-las. Na gestão passada foi adquirida uma máquina de capina, se não funciona, então que se diga que não funciona, se funciona, então que se use ela, que se ache uma forma de ter pessoas o suficiente para fazer essa capina. E aqui eu estou trazendo para vocês a foto, e ela vai junto para o prefeito, da área verde que fica lá no loteamento João Arthur Guilo. No ano passado uma família plantou milho lá, criou-se a polêmica por causa do milho. Agora é um matagal, e aí as pessoas de lá me disseram: Lúcio, aqui a gente vê cobra e não é pequenininha, então se tem cobra, se tem rato, é perigoso para a saúde humana, perigoso principalmente para as crianças que ficam nessa rua jogando futebol. Por quê? Porque fica longe para ter uma outra opção de lazer. E junto com a indicação, já estou entregando um abaixo-assinado das famílias que residem próximo àquela área, onde elas pedem para que seja tirado esse capim e seja construído um campinho de futebol. Aí alguém vai me dizer: mas Lúcio, lá foi feito um reflorestamento. É verdade, tem árvores plantadas, mas eu confesso a vocês que para achar as árvores temos que pegar lupa, porque elas estão misturadas no meio do capim. E tem uma região de uns 20 metros por 30 ou 40, onde não foi plantada nenhuma árvore, já com o objetivo de se fazer uma ocupação daquela área. E é esta área que deveria ser feito o campinho de futebol. Então eu espero que o Executivo, eu sei, tem dificuldades, eu já fui governo, sempre vou reconhecer isso, que um dia eu já fui governo. O município tem dificuldades, o país está atravessando por dificuldades. Nós sempre dizíamos isso ano passado, tem gente que dizia que ia ser marolinha, mas nós temos que dar conta. Esta é a nossa cidade. Se nós não cuidarmos para o nosso povo, os nossos visitantes com certeza vão nos chamar de relaxados. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão a indicação. Vereador Mário. Senhor presidente, demais colegas vereadores e a população em geral, eu quero confirmar meu apoio das limpezas das ruas, onde que a administração está já tomando as providências. Realmente nós temos muitas ruas que merecem uma atenção especial, mas nós sabemos que não existe fazer a capinada no meio do calçamento, não tem gente para fazer isso. Nós temos que procurar um outro meio, que outros municípios já estão fazendo, e a administração municipal está tomando as providências. Sobre o campinho de futebol lá no loteamento, eu acho é muito desnecessário, porque nós temos logo encostado, nós temos o campinho dos Ruxas, ali do bairro Ruxa, um poucos metros. Aqui a pouco nós vamos ter campinho de futebol em cada 50, 100 metros dentro do município. E isso também tem que ter uma limpeza, tem que ter uma organização, tem que ter um certo regenciamento. E isso é impossível para fazer. Então vamos fazer, mas mais distantes das regiões, não praticamente encostado um do outro. Seria esse, senhor presidente. Continua em discussão. Também apenas para contribuir com o vereador Lúcio, parabenizo pela iniciativa de pensarmos para o bem comum do município, mas justamente esse é um embate que a administração, a gente tem cobrado e acompanhado também, aonde a capina, como o vereador Mário citou, é um problema porque não vence de acordo com o tamanho que a cidade tem e a quantidade de servidores para tal. E o uso de veneno é proibido. Então, a máquina, essa que o vereador Lúcio citou, parece-me que ela serve mais para um incentivo para vir mais isso ainda, pois a queimada só faz com que vença e não está funcionando. Então, é um questionamento que a gente faz e eu vejo que a administração tem que estar pautando para encontrar uma maneira de resolver isso,
E é o questionamento até que a gente faz sempre para a própria administração passada, como é que era o procedimento, como que conseguiam dar conta apenas com aquela máquina ou faziam uso de veneno, né? Porque nós precisamos, enfim, aprender e ver a solução para que possamos eliminar isso. E em relação ao campinho, o vereador Mário comentou, eu acho salutário que todas as áreas sejam bem aproveitadas. A questão é justamente essa. A gente sabe da dificuldade que se teve até hoje. Tem que se constituir uma associação, porque a administração não vai conseguir dar conta de viabilizar todas essas infraestruturas que surgem a cada pouco em todos os loteamentos que terão. Então, mas eu acho que sim, deve ser dado um início, que a pouco ser feito uma terraplanagem, mas em comum acordo com os moradores de lá, juntar forças para promover. É o que é o exemplo do bairro Ruschel fez, agora o bairro Loteamento Bom Jardim também está andando a passos lentos, mas infelizmente é assim que funciona, né? Mas eu acho que deve ser só repensado, pois o município apenas não vai poder seguir fazendo sempre todas as investidas. Não sei se mais alguém queira discutir sobre... Sim, vereador Carlos. Permite ficar à vontade. Quero saudar a população presente, os nobres colegas vereadores, nossa vereadora. Esse assunto do capim aí, nas ruas, isso aí já é história velha. Isso aí já estamos batendo desde os primeiros dias de mandato nosso aí, e não tem jeito. O que eu acho é o seguinte, que nem você falou, presidente, questão assim de pedir para a administração passada como é que se fazia, como é que se faz. Eu acho que a prefeitura tem um agrônomo aí, sendo pago não sei quanto. A gente vê ele bastante ocioso lá dentro da prefeitura. Ele pode correr atrás, investigar, ver. Lá em Mondaí eu vi eles passando veneno. Lá em Mondaí eu vi eles com uma máquina lá passando, não sei se era água, o que eles estavam passando, estavam fazendo alguma coisa. Entende? Isso aí é um problemão. E não só as ruas, como os terrenos baldios, está virado no que é aquilo. Vamos ser bem sinceros. E tem que tomar uma providência, tem que achar uma solução para isso aí. Né? Eu sei que capinar, não tem um pessoal, a prefeitura não tem, e não adianta capinar hoje uma rua. Se pegar uma rua aí, vamos dizer, lá em cima, a Lourenço Miller, se começar nela na segunda, até quinta-feira tá na metade dela, na segunda-feira começa de novo, pode começar lá no início. É tempo perdido. Isso aí tem que ter uma solução, veneno, ou essa máquina aí, se não tem, troca por outra, arruma outra, vê que tem. Porque em outra cidade que a gente vê aí, o calçamento é limpinho. Não sei o que acontece com nós aqui. Entende? Então essa é a minha opinião também. Acho que tem que achar uma solução. Nós temos aí já o terceiro ano de governo e a situação está nesse pé. Né? Cada vez que você passa na rua está mais suja, não consegue limpar. E nós não temos que jogar para o morador. O cara já paga IPTU, agora vai ainda limpar a rua. Isso não é problema do morador. Tá certo que na frente da minha casa eu tenho que deixar limpo, mas agora eu não vou ficar carpindo, isso não é para mim. Entende? Essa é a minha opinião. Obrigado. Presidente, me permite? Sim. Cumprimentar o presidente, os colegas vereadores, vereadora, pessoal da casa e o público presente. Eu, que fui diretor do urbanismo na administração passada, posso responder como é que nós conseguíamos manter limpo. Usando a máquina e trabalhando. Hoje não estão usando a máquina porque não tem dinheiro para comprar o álcool. Hoje estou fazendo 100% errado. Estão roçando, gente. O que a roçadeira faz? Hoje nós temos o INSO a 1 metro do passeio do meio-fio. Com a roçadeira, ano que vem vocês vão olhar essas nossas ruas. Vai estar em toda a largura da rua, vai estar cheio de INSO. Por quê? Porque a roçadeira joga a semente, espalha a semente por todo o calçamento. E a capinadeira a fogo funciona assim. Nós trabalhamos com ela. Vocês viram como é que estava as ruas? E olha como é que está hoje. Obrigado. Vereador Lutz. Saudações, nosso presidente, colegas vereadores, público aqui presente. Semana passada nós tivemos uma reunião bastante ampla sobre esse assunto. A gente sabe que é difícil e quando tem leis acima que diz que não é permitido passar venenos ou secantes, né? A gente sabe a região
dos vizinhos, dos municípios, todo mundo está usando o secante hoje. Isso é informação que nós fomos atrás, eles estão trabalhando diretamente com isso. A gente sabe que o secante, alguma coisa ele faz mal para as pessoas, mas não é tanto assim como é que às vezes as pessoas dizem, né? Mas de repente para sair da nossa hoje, como é que está tudo isso, está complicado, é a saída mais urgente que nós temos. Hoje, depois disso que o próprio Círio colocou, nós podemos usar a máquina, podemos sim, só que hoje o custo dela, manutenção dela é bastante alta, né? Mas no momento o melhor é o secante, nós não temos outra saída mais, senão a nossa cidade vai virar, infelizmente, um mato, né? Continua em discussão. Então peço à vereadora Itamara também para que proceda a leitura da indicação 010/2015. Indicação número 010/2015. Excelentíssimo senhor Nilson Elias Vernon, presidente interino da Câmara Municipal de Vereadores, Iporã do Oeste, Santa Catarina. O vereador que essa subscreve nos termos que dispõe o inciso 1º do artigo 239 do Regimento Interno desta Casa Legislativa e no inciso 2º do artigo 70 da Lei Orgânica do Município, indica ao chefe do Poder Executivo as seguintes providências. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para que sejam doados os eucaliptos plantados na área onde funcionava a Escola Municipal de Piraju, para a Associação de Moradores de Linha Piraju, nesse município, Iporã do Oeste. Câmara Municipal de Vereadores, em 16 de março de 2015, Otair Wilson Lutz, vereador, autor. Justificativa. Os eucaliptos lá existentes foram plantados pelos alunos da comunidade, quando a escola ainda estava em funcionamento, e hoje a comunidade gostaria de aproveitá-los para melhorar a sua estrutura. A comunidade de Linha Piraju pretende usar os eucaliptos para fazer bancos, cavaletes e andaimes. Assim, melhorar sua estrutura para atender melhor a comunidade e visitantes em eventos sociais que lá se realizam. Sendo assim, cientes de que esse gesto irá contribuir e melhorar o atendimento aos munícipes, solicitamos para que essas árvores sejam doadas para a Associação de Moradores de Linha Piraju, nesse município de Iporã do Oeste. Na certeza de apelar por causa justa e de poder contar com a especial atenção do Poder Executivo Municipal, aproveito o ensejo para expressar votos de elevada estima e consideração. Justificativo? Sim, foi. Coloco em discussão a indicação 010. Vereador Otair, com a palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, nossa vereadora pública aqui presente. Eu acho que se nós olharmos a justificativa, ela já diz tudo, só que a gente sempre diz assim, quando é um bem nosso, um bem do município, a gente tem que cuidar dele, e se a gente quer usar ele, principalmente a gente tem que pedir, se posso usar, pode ser cortado. A gente viu na escola ali, há uns anos que está abandonado, na verdade é uma área do município, desapareceu muitas coisas, desde o parque, coisas hoje podiam ser usadas dia a dia, a gente sabe que não foram pessoas do município que mandaram retirar, mas a gente tem quase certeza já, quem realmente disse podem pegar, podem levar para casa, que isso é do município. Isso não é justo, são coisas que não se faz. E eu sempre digo assim, se é nosso, se é de nós todos, se nós queremos arrancar uma frutinha, nós queremos fazer alguma coisa, a gente realmente tem que pedir, e pedir para as pessoas certas. Esse é o caminho que a gente tem que fazer. E aqueles eucaliptos foram plantados por alunos daquela comunidade, e a gente sabe que o melhor de tudo, o que fazer com eles, é repassar para a comunidade, para a Associação Moradores de Linha Piraju, onde é que eles estão fazendo investimento na associação lá, onde é que diz a reforma da churrasqueira e assim para frente, onde é que temos várias coisas que vai ser feito. Nós já conversamos com o prefeito, eles vão repassar isso para nós, onde é que nós podemos usar essa madeira. E depois disso, aquela área vai ser feita em leilão para repassar isso para alguém que tem interesse nessa área. Era isso, muito obrigado. Vereador Otair, essas três entidades que existem lá no Piraju, eles são todos sócios na associação comunitária?
Sim, na verdade a associação comunitária é de todos os moradores da linha Piraju, né? Então por isso ela é viável e pode ser repassada para a associação. Obrigado. Continua em discussão. Não tendo mais ninguém que queira se manifestar, as matérias serão encaminhadas ao Executivo para os devidos fins. Então vamos para o grande expediente. Inscrito o vereador Círio Asman. Com a palavra. Sim. Volto a cumprimentar o presidente, colegas vereadores, vereadoras, pessoal da casa e o público aqui presente. Eu fico indignado com certas atitudes da nossa prefeitura que dá dó às vezes. Por exemplo, a colocação que o Lúcio mostrou, as fotos hoje, eu fiz indicação semana passada que fosse feita a limpeza. Não foi feito nada. O que o nosso secretário hoje falou na rádio? Pessoal, vamos colaborar com a limpeza de nossos terrenos. Mas não vamos começar a fazer o trabalho em casa primeiro, antes de cobrar dos outros? As ruas, por exemplo. Como é que nós vamos cobrar de um cidadão a limpeza de um terreno se a prefeitura não limpa o que é dela? Um dos pontos. Daí vão na rádio, gargantear, pedir, mas não faz o dever de casa. Também fiz a indicação semana retrasada para o cascalhamento sentido letras, porque lá deu acidente, onde a desculpa era, eu tive que andar na contramão porque tinha muito buraco, estava liso, eu não consegui, e o outro não conseguiu jogar fora, bateram na contramão. De quem que é a culpa? Quem vai pagar? Culpa da prefeitura. Eu fiz a indicação, não fizeram. Vou lá dar uma olhada ao redor dos açudes, 2 açudes que tem lá, vão lá olhar. Tudo cascalhadinho, rolo batido, coisa mais linda. E lá onde sai a nossa escoação, a nossa produção, que liga a outro município, dia de chuva ninguém consegue passar. O que é a prioridade? As estradas ou acesso público particular? Não é uma vergonha isso? Também fui dar uma visitada na nossa garagem. Vamos lá ver quanta máquina tem parada lá. É retro, onde foi licitado os pneus, Lúcio. Foi feita a licitação. A pessoa que ganhou a licitação foi lá para carregar os pneus. Tinham carregado os pneus. Mandaram descarregar. Desculpa. Não temos dinheiro para pagar. Onde é que nós estamos? No começo do ano, já estamos sem dinheiro para pagar uma recapagem de pneu. Deixar a máquina parada. Caminhão parado. Sabe por que o caminhão está parado lá? Mais uma vez, incompetência. Por quê? Não tem dinheiro para pagar uma hora extra para um motorista do caminhão para trabalhar. Daí vai lá pegar diretor que não tem experiência, nem sei se tem carteira. Me quebra um cardan que custa 5 mil reais, gente. Lá na agência, quando eu pedi o preço, não acreditaram que tinha quebrado um cardan. A reforma desse caminhão vai custar mais de 7 mil reais. Quando há pouco tempo atrás, o meu amigo gordo que está aí, ó, quebrou uma ponta de eixo, ameaçaram fazer o quê? Inquérito, para ver se ele teria, de repente, quebrado por gosto. Daí eu pergunto, e agora quem é que vai pagar essa conta? Se o cara não fez concurso para isso aí, é um diretor, não devia nem estar em cima desse caminhão. Quem vai pagar? Eu acho que eu tenho que fazer essa pergunta para o Ministério Público. De repente lá eu tenho uma resposta. Obrigado. Próximo inscrito, vereador Lúcio Malman. Saúde mais senhor presidente, vereadores, vereadora. O que me traz à tribuna neste grande expediente é fazer um apelo à mesa diretora, especialmente ao presidente desta casa, jovem, promissor, e tenho certeza que também sensível aos apelos do povo de Porã. Diariamente recebo ligações, visitas de pessoas perguntando, Lúcio, o que aconteceu com a TV Câmara? Por que nós não temos mais TV Câmara? Antes poderia passar roupa e olhar o que vocês estavam fazendo na Câmara, acompanhar o trabalho de vocês. Eu poderia tomar chimarrão com a minha esposa, com a minha família aqui no interior e podia olhar vocês. Agora, se eu quiser saber o que vocês fazem, eu preciso adiantar meu serviço e ir para a cidade, e eu não vou fazer isso. E
Peço isso, senhor presidente, para que a Vossa Excelência tenha essa sensibilidade de atender esse pleito do povo, da volta da TV Câmara, ou então a transmissão ao vivo pela nossa rádio, para que o povo possa nos acompanhar, a exemplo do que nós podemos fazer com o Senado Federal e a Câmara dos Deputados Federais, onde nós acompanhamos toda a confusão, gritaria, votação. Nós sabemos o que os nossos deputados fazem. Nós, inclusive, sabemos quando os nossos deputados se vendem por causa de uma emenda parlamentar. Por quê? Porque nós podemos escutar e podemos olhar ao vivo. E, infelizmente, parece que as desculpas que está se dando para não reativar a TV Câmara não é nem valores. Porque a Câmara Municipal, se não me falha a memória, em 2 anos devolveu para a Prefeitura R$200 mil de sobra. A desculpa que se dá é que algumas pessoas estariam usando indevidamente a TV Câmara. Eu não sei se vão para a cama com notebook ou se ficam sem roupa na frente do computador para nos assistir, mas isso para nós nada muda, senhor presidente. O que importa é que eles possam nos acompanhar, nos ouvir, acompanhar nosso trabalho, nossos pleitos, acompanhar a nossa discussão dos projetos de lei e a gente possa mostrar de fato o que a gente quer para Iporã do Oeste e atender também, senhor presidente, aquilo que nós aprendemos em todos os seminários do Congresso dos Vereadores da FECAM, a transparência. Nós precisamos dar essa transparência, porque cada congresso custa por vereador R$250, fora diárias, fora passagens. E aqui se foi participar de muitos. Na próxima sessão vou trazer um resumo. Esqueci de trazer porque ficou na impressora no quarto ao lado de onde que eu trabalho. Senão eu faria hoje, mas vou trazer na próxima sessão. O que eu quero dizer com isso? Se nós vamos a um congresso pago com recurso público e lá a gente aprende sobre como trabalhar na Câmara de Vereadores, aprende sobre a importância da transparência, como é que nós agora vamos retroceder? Lembro quando o Fernando trabalhava conosco aqui, colocou novos tempos no site. Parece que nós voltamos aos velhos tempos. Estamos escondendo do povo aquilo que nós estamos fazendo. E nós temos coragem de bater nos políticos de Brasília, nos corruptos da Petrobras e assim por diante. Também quero fazer um apelo, senhor presidente, ao governo municipal, que na gestão passada do Wilton aprovou uma lei sobre pavimentação de ruas. Me parece que estão insistindo em deixar alguns trechos de rua em aberto porque o morador não assina o contrato com o prestador de serviço. Isso é um absurdo. A nossa lei é clara, que o município faça a publicação do edital da melhoria, que o morador tenha 30 dias para contestar, isso está na lei. E se o morador não contestar, que o município contrate uma empreiteira através de licitação e faça a obra. E depois cobre do morador de acordo com a nossa lei vigente, através de carnê. Ele não quer pagar a empreiteira agora, a lei prevê que ele tem esse direito. Então vamos nós, que fizemos as leis, respeitar as leis. Não posso acreditar que vai ter trecho de rua que não vai ter calçamento. Iporã do Oeste, gente. O que a gente diz? Terra da água boa, município de referência. Tomara que os outros municípios não nos copiem, porque vai ser uma vergonha. Além disso, agora buracos no meio da rua que não tem calçamento, porque nós, governo, não cumprimos a nossa lei que nós mandamos para a Câmara, mandado por Wilton na gestão passada, aprovado pelos vereadores da época. Me traz aqui também, senhor presidente, a tristeza. Ontem nós vimos, acompanhamos pela televisão, a manifestação de milhares e milhares de pessoas do Brasil querendo mudanças. E eu tenho dito que, apesar de ser do PMDB, e dentro do meu PMDB ter pessoas corruptas dentro do governo federal, eu sempre tenho dito que eu sou contra impeachment. Isso não é certo, está errado. Nós não podemos começar agora, porque o governo faz coisas erradas, querer o impeachment do governo. Mas é justa a manifestação do povo dizer que não concorda com as atitudes do governo, assim como eu não concordo. Agora, o que me deixa mais indignado, quando eu leio matérias como estas: evento do MST é financiado com dinheiro público da Caixa e do BNDES, diz o jornal. BNDES doou 350 mil e Caixa liberou 200 mil para a amostra. Congresso do grupo terminou em tumulto e quebra-quebra. Aí os caras ganharam dinheiro público e aqui batendo na polícia.
Isso me deixa revoltado. Prefeito aqui, nós vereadores vamos para Brasília pedir uma emenda de 200 mil, chorando para os nossos deputados. Nós passamos meses fazendo campanhas para eles, para ver se eles nos arrumam alguma emenda, para fazer alguma obra de melhoria para o nosso povo. E aqui, ó, 550 mil dado para o baderneiro. Por quem? Nosso governo. Isto eu não consigo entender como é que isso ainda acontece no Brasil. E está aqui a matéria. Ainda teve gente ferida. E se não me engano foram 32, e dos 32, 30 eram policiais feridos. Baderneiros pagos com dinheiro público. Aí os agentes de saúde lutando pelo piso. Professores lutando pelo piso. Funcionários municipais lutando por mais salário, que é justo. Está aqui, ó, dinheiro público. Meu partido está junto. Tá? Não tenho vergonha de dizer, meu partido está junto, lamentavelmente. Mas é a parte corrupta do meu partido. Outra matéria divulgada pelo colunista Paulo Alceu sobre o cerco à corrupção. Diz o seguinte: para combater esse mal, que segundo a ONU, representa para o Brasil uma perda anual de 200 bilhões de reais. Esta semana vimos um gerente da Petrobras, o Barusco, debochadamente descrevendo o tráfico da propina. Um gerente que devolverá 180 milhões, produto de anos de desvio. Imagina então um diretor, um presidente. Fora os outros, tá? Isso aqui é um. O do PMDB e do PT não está aqui, isso aqui é do PP. Mas voltando à pergunta, como combater a corrupção? Para o começo de conversa é não praticá-la. Querem um exemplo? De repente não parece errado pedir um favor a um vereador? Afinal, ele representa a população que está lá por causa de seu voto. Mal nenhum, mas é um ato imoral. Vereador não tem a função de conceder favores pessoais, e sim legislar e fiscalizar o prefeito, o que pouco fazem hoje. É só vocês acompanhar algumas coisas às câmaras de vereadores, inclusive a nossa. Senhor presidente, para finalizar, eu preciso aqui agradecer a Vossa Excelência por ter me permitido viajar um dia antes de vocês para poder participar de algumas audiências em Florianópolis, cuja prestação de contas dos ofícios já encaminhei a nossa diretora desta casa, mas eu quero registrá-los aqui na tribuna. Protocolei junto ao secretário de Estado da Infraestrutura o ofício 01, onde eu estou pedindo a implantação de um trevo de acesso na rodovia 386, lá nas proximidades do Eurofrig, porque nós sabemos que o frigorífico Europa e depois a Iante Materiais de Construções, quando estiverem funcionando em pleno vapor, o aumento do trânsito vai ficar muito grande, a saída de caminhões, entrada de caminhões na rodovia, e eu estou pedindo para o secretário de Estado da Infraestrutura fazer o projeto do trevo e também o asfaltamento daquele trecho para que o frigorífico Europa possa conseguir a inspeção federal. Também com o secretário de Estado, Carlos Chiodini, pedimos recursos para a construção de pavilhão industrial. Com o secretário Milton Robos, da Defesa Civil, nós pedimos 20 kits de transposição de obstáculos, aquelas famosas pontes que os municípios vão receber em função de bueiros ou pontilhões que constantemente ficam embaixo d'água em função das chuvas. E aqui eu quero registrar que Iporã do Oeste não ganhou as duas. Tá? Vocês leem bem o que o prefeito escreve nos jornais e o que ele diz na rádio, escutem bem. Ele diz que a Secretaria de Estado da Defesa Civil não deu as duas para Iporã. Mentira. Não deu porque o município não teve dinheiro para construir cabeceira, causa. Cabeceira. Se o município tivesse construído as cabeceiras dessas pontes, Iporã já teria recebido esses 2 kits de transposição de obstáculo. Esta que é a grande verdade. Se não tem dinheiro para cabeceira, quando é que iria ter dinheiro para construir a ponte? Que agora é para vir de graça. Na Casan, mais uma vez, vou continuar insistindo até que a Casan resolva atender o povo de Iporã, pedindo solução para o problema da água de Iporã do Oeste. E mais uma vez, lamentavelmente, final de semana recebi ligações de pessoal dizendo que estava sem água. Imagina se tivesse faltando chuva. Com o secretário de Estado da Saúde, João Kleino Bink, pedi a liberação de recursos para aquisição de um veículo de transporte de pacientes, e eu espero que, se o recurso for liberado, que o município compre não uma van, mas sim um micro-ônibus que tenha banheiro,
para que a gente possa atender o nosso povo de uma forma decente. As pessoas que precisam viajar para fazer tratamento de saúde, se tiverem algum problema físico, que tenham toda a liberdade de fazer as suas necessidades ou dentro do micro-ônibus sem precisar parar ou sem constranger ninguém. E também pedir, senhor presidente, para que a Secretaria de Estado da Saúde agilize especialmente algumas situações, por exemplo, o início do tratamento oncológico, é uma vergonha. Também cirurgias eletivas, cirurgias bariátricas, cirurgias de joelho, que não está escrito aqui, mas está escrito em outros, e lá eu falei disso para ele. Muita gente com problema aqui e não sendo atendido, meu governo também. Pedi para o secretário de Estado da Educação, o secretário Eduardo Deschamps, para que faça ampliação urgente do nosso colégio estadual Vendelino Seidel, porque a diretora, por muitas vezes, tem dito para a Secretaria Regional, e há muito tempo, que se não for feita ampliações, não poderá continuar com os programas a partir de 2016 e 2017, que é o ensino médio inovador e programa Mais Educação. Ela precisa de salas de aula, e lamentavelmente isso também não tem andado. E também cobrei do secretário as infiltrações que estão sendo cobradas desde a construção deste colégio. Secretário de Estado da Segurança, eu pedi para que resolva o problema da falta da Polícia Civil, policiais civis aqui em Porandoeste, também a questão da Polícia Militar aqui de Porandoeste. Com o doutor Eduardo Pinho Moreira, pedi recursos para 3 entidades do nosso município, valores consideráveis. Com o deputado Mauro Nadal também foram solicitados recursos do Fundo Social. Com o coronel Onir Mocelin, do Corpo de Bombeiros, foi solicitado para que, assim que for possível, destine um caminhão novo para o nosso Corpo de Bombeiros aqui de Porandoeste. Na Secretaria de Estado da Agricultura, pedi para que seja disponibilizado distribuidores de adubo orgânico líquido e sólido, distribuidores de calcário e botijões de sêmen para o município de Porandoeste, e também pedi para que fosse destinado para a FAIC R$30 mil, e esses recursos confirmados pelo secretário no mesmo dia que eu estive reunido com ele, na terça-feira de manhã. Toda essa documentação foi encaminhada por o secretário regional de Itapiranga para que ele tenha conhecimento do que nós fizemos em Florianópolis e para que ele, como secretário de Estado de Desenvolvimento Regional, também possa tomar as providências que lhe cabem. Obrigado, senhor presidente. Vamos para a ordem do dia. Coloco em única discussão o projeto de lei complementar 001/2015, que altera a lei complementar número 039, de 25 de março de 2003, e alterações posteriores e da outras providências. A palavra está livre. Não tendo ninguém que queira se manifestar, coloco em única votação o projeto de lei complementar 001/2015. A votação será nominal. Vereador Carlos Alberto Schaeffer. Favorável. Vereador Eliseu Eberle. Aprovado. Vereadora Itamara Bagatini. Aprovado. Vereador Lúcio Malman. Favorável. Vereador Mário Darcy Ribeiro de Freitas. Vereador Otair Wilson Lutz. Favorável. E vereador Círio Asma. Favorável. Então, aprovado por unanimidade. Coloco em única discussão o projeto de lei 003/2015, que concede revisão geral anual aos servidores públicos municipais e agentes políticos, nos termos do inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. A palavra está livre. Não tendo ninguém que queira se manifestar, coloco em única votação o projeto de lei 003/2015. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Coloco em única discussão o projeto de lei 004/2015, que altera a lei número 683, de 7 de dezembro de 1998, e alterações posteriores e da outras providências. A palavra está livre. Senhor presidente, Pois não? Vereador Lúcio? Sobre esse projeto de lei, eu apenas quero fazer um registro e gostaria que ficasse registrado em ata, assim como minha fala na tribuna, senhor presidente. O prefeito disse durante a semana na rádio que ia convidar os vereadores para discutir o projeto de lei.
Para minha surpresa, eu não sou vereador, eu não fui convidado. Não sei se vocês foram convidados, se alguém foi. E também sobre essa questão dos servidores, dizer que em 1998, estas funções, diretor de unidade escolar, assessor de programa educacional, secretário de unidade escolar e coordenador técnico administrativo, elas tiveram um percentual respectivamente de 25%, 20%, 20% e 15% de gratificação. E em 2003, através da Lei 867, esses valores subiram respectivamente para 45%, 35%, 25% e 15%. E hoje nós estamos votando a redução. 2015, nós estamos votando a redução para, respectivamente, 40%, 30%, 20% e 10%. A única coisa que me causa estranheza é que, eu volto a dizer, eu sei das dificuldades econômicas, financeiras da prefeitura, mas é um governo essencialmente formado, na sua maioria, por professores que várias vezes lutaram por seu salário contra o governo do Estado, fizeram greve, fizeram bateção de panela na rua, e eu vi, tem até o videozinho no passado, eu trouxe aqui, e infelizmente hoje parece que a atitude é diferente daquilo quando ele cobra do governo do Estado. Como o governo, contra o governo do Estado é uma atitude, e quando é governo, a atitude é outra. Só isso, presidente. Continua em discussão. Senhor presidente. Vereadora Itamar. Boa noite ao presidente da Casa, aos colegas vereadores, servidores da Casa, aos servidores públicos municipais, estaduais, professores, a colega diretora do pré-escolar Os Peixinhos, a imprensa e demais visitantes. Primeiramente, eu quero parabenizar e agradecer à administração municipal por esse projeto. Como todos sabem, foi uma luta empreendida também pela gente já no ano anterior, e que muitas vezes a gente fica entre o moral e o legal, e nós não conseguimos fazer o pagamento integral do piso na carreira. Piso base, sim, não na carreira. É moral pagar o piso? Sim, com certeza. E falo isso por conhecimento de luta pela causa. Como o próprio vereador já citou, eu fui uma das que fiz e vou fazer toda vez que achar necessário um movimento em prol dos direitos enquanto servidora do Estado, nesse caso. E também dizer que nós reivindicamos e fizemos movimentos, sim, para que isso acontecesse. E a incorporação da carreira no reajuste do magistério público estadual. Felizmente, o governador não nos atendeu. Inclusive está assinalando com um pacotaço que vai ser para tirar e para nos deixar com mais perdas ainda. Porém, vamos voltar à questão municipal. Também, eu falei que é moral pagar, mas também, enquanto gestores públicos, a gente fica entre o legal também, que é ter o amparo legal, é que a lei permita. E como gestora da pasta da educação, bem juntamente com o prefeito Wilton, professor, vice-prefeito, professor, na época secretário da administração, o professor Eloy, professor Valtuir, e o secretário de planejamento e gestão, o professor Eloy, podem ter certeza, colegas da rede municipal, a gente fez possível. E aquilo que eu falei na sessão passada é muito angustiante, quando a gente sabe do direito e quer pagar, mas fica entre o legal e o moral. E nós, então, ficamos entre a legalidade e não podemos, então, fazer 100% essa incorporação ao salário dos professores. E isto é agir com comprometimento e compromisso com a lei também. Por mais que a gente gostaria de ter atendido, sim. E foi isso que a gente fez na época. E também, todos me conhecem e sabem que eu sou a primeira a defender a incorporação do piso nacional ao plano de carreira do magistério. E passo esse dilema no Estado, sim. 30 anos, professora, 30 anos o mesmo dilema. Vamos voltar ao município. Inclusive, eu vou destacar que na época a gente se calou, porque em alguns momentos o silêncio fala mais. Mas agora chegou a vez de falar, agora é o momento.
e dizer que alguns julgamentos atribuídos à pessoa da gente com a pessoa do prefeito e dos demais da gestão municipal são tentativas muito mesquinhas de desvalorizar o trabalho que é realizado pela administração municipal e também pelo trabalho que a gente fez frente à educação municipal. E ainda, nobres colegas vereadores, colegas professores da rede municipal, no transcorrer do último ano, preparamos o caminho para que a possibilidade que hoje temos de implantar o piso nacional do magistério na carreira dos professores da rede municipal foi um compromisso assumido junto com a administração municipal para com a gente, enquanto secretário municipal da educação, para que a implantação ocorresse, então, este ano. E criamos as possibilidades também. Também é importante frisar que esse projeto, diante também da questão do aumento e depois da diminuição de novo do percentual para os cargos de diretor, secretário e técnico, este ano teve a participação dos professores da rede municipal, através de representantes de cada escola. E isso, eles concordaram, então, com essa proposta da administração municipal. Enfim, finalizando, posso dizer que, através desse projeto, eu vou me sentir inclusa e também com o dever cumprido. Muito obrigada. Continua em discussão. Coloco em única votação o projeto de lei 004/2015. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Apenas apresentar na explicação pessoal a participação, então, como representante do Legislativo. Estivemos na terça-feira no lançamento da nossa Feira FAIC, um evento que, então, agora dá praticamente início às divulgações desse grande evento, mas apenas refrisar que a feira ela deve ser construída com participação de todos, pois a feira é do município, ela não é da comissão, nem de uma entidade ou outra, mas sim todos têm que querer que ela seja grande, pois representa o potencial no nosso município. E ainda, então, tivemos agora no sábado o baile da escolha da Garota Esporte. É mais uma iniciativa da administração e que vem dando incentivo ao esporte e que a gente vê organização tanto nos campeonatos que se realizam com calendário organizado, bem como nesse tipo de evento. E parabenizar, então, aqui a Franciele Hemsing, bem como a equipe do Pinhal Esporte Clube, que foi, então, eleita Garota Simpatia. A Jennifer Caroline Hermes, então, representando a comunidade do Atlético, o clube do Atlético FAIC, da linha FAIC, que foi eleita, então, a Garota Esporte. Mas, enfim, a agradecer a todos os clubes que estão envolvidos, a todas as comunidades que promovem o esporte. E apenas fazer a questão das nossas manifestações, também brevemente gostaria só de dizer assim, nós como políticos que devemos ser aqui municípios transparentes e corretos, devemos ficar felizes que parece que o povo agora está deixando um pouco de ficar olhando o Big Brother e está preocupado com o país. Então eu acho que o caminho justamente é por aí, mas a gente deve pensar fortemente em reforma política. Esse é o caminho. Encerrada a pauta de hoje, convoco os nobres pares, bem como o público presente, para a 8ª sessão ordinária do exercício 2015, a realizar-se no próximo dia 23 de março de 2015. Declaro encerrada a presente sessão.